Boa tarde, pessoal. Dando seguimento aqui às nossas palestras, hoje eu gostaria de trazer para vocês duas passagens bíblicas que vai nortear os assuntos que nós vamos estar trabalhando aqui com vocês, tá certo? Tanto de natureza bíblica como de natureza sociopolítica, sempre buscando o interesse público. Então, gostaria, antes de dar continuidade ao nosso assunto de hoje, mandar o meu abraço a uma pessoa bastante carismática que conheci recentemente, embora que através da rede social, que reside na cidade de Porto Alegre. Trata-se de Dona Noêmia. Um grande abraço, Dona Noêmia, e toda a sua família. Bom, pessoal, nós vamos ler aqui duas passagens bíblicas, tá certo? Gostaria que vocês prestassem atenção ao que nós vamos ler neste momento. Eu vou dar para vocês o norte do que eu pretendo falar, ou do que vai realmente desencadear os assuntos, tá certo? Que nós pretendemos levar para vocês. Aqui está em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 32, diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Note esses três povos: judeus, gregos e igreja de Deus, certo? Então, vamos lá. Vamos para outro trecho das Escrituras, que está em Efésios, ainda de autoria do apóstolo Paulo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ok? Até o versículo 13. Ok? Então, melhor, até o 14. Vamos ler o 14 também. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, certo? Então, anote bem aí esses três povos: Israel, gentios, ou também chamado de gregos, e igreja. Dentro desse contexto, nós pretendemos traçar uma linha de instrução que traga conhecimento sobre o comportamento desses povos, sobre modelo de governo desses povos, né? O costume desses povos, tá certo? Dentro desse contexto social, político, que eu quero tratar com vocês
nas próximas palestras, tá certo? São palestras breves, né? Com certeza. E ainda estou aqui engatinhando, aqui montando o nosso estúdio, né? Não sei como é que está a nossa iluminação, está improvisada aqui. Vocês é quem vão me dizer como é que está essa iluminação, se o áudio está bom, que devo melhorar. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, vá nos dando aí as dicas necessárias para a gente melhorar, tá certo? Eu ficarei bastante agradecido. Então, o que eu gostaria de falar hoje a respeito desses três povos, né? Nós vemos aqui nos dois trechos que nós falamos um substantivo interessante, os gentios. Quem são os gentios a que Paulo se refere? Os gentios, biblicamente falando, são todas as pessoas que não são israelitas, não são descendentes de Abraão, não são da linhagem de Israel, certo? Esses são chamados na Bíblia de gentios ou de gregos, tá bom? E lá, aqui em Efésios, Paulo declara que desses dois povos, o Senhor Jesus fez um, que é a igreja, chamada por Pedro de nação santa, povo adquirido, de boas obras, zeloso. Depois eu vou estar falando um pouquinho sobre igreja para vocês e as suas características. Você vai poder identificar a igreja verdadeira, né? Vou estar falando sobre princípios fundamentais para se identificar igreja. E aí a gente vai assimilando melhor o contexto sagrado. Então, pessoal, esses dois povos, Jesus conseguiu extrair deles pessoas e formou a igreja. Pessoas que os evangelhos são chamados de discípulos, né? Então, esses povos, como é que eles vivem? Qual é o sistema político dominante atualmente? Tá certo? Não vou me aprofundar na história de um modo geral, mas trazer assuntos práticos para que as pessoas possam se esclarecer, possam se sentir estimuladas a pesquisar mais, tá certo? No canal, na plataforma YouTube, tem inúmeros professores, mestres que tratam do assunto com muito mais profundidade, né? Então não é a nossa intenção esgotar o assunto, tampouco apresentar para vocês algo científico, porque eu pretendo alcançar um público também de nível médio, né? de nível fundamental, tá certo? Então, nesta tarde, eu quero que vocês guardem esses três povos como referência, tá certo? Israel, gentios e igreja. Existem muitas pesquisas feitas em cima desses povos, tá certo? Então eu tive o privilégio de trabalhar em uma delas. Então nós vamos aqui trabalhar justamente esses assuntos correlatos ao comportamento dessas pessoas, dessas nações, sistema político, tá bom? Eu costumo dizer que Israel foi uma nação feita por Deus. E de imediato já quero trazer para vocês aí uma característica interessante. As bases de Israel, os pilares da nação de Israel, está em três homens que se tornaram ícones da cultura judaica: Abraão, Isaac e Jacó. Fato interessante
da grandeza de Deus é que todos três foram casados com mulheres estéreis. Não tinham condições de gerar filhos. Mas Deus, que para ele nada é impossível, fez com que essas três mulheres gerassem filhos. Então, note bem a mão de Deus na construção da nação de Israel. São fatos interessantes, né? E eu tenho aqui a bandeira de Israel, certo? Aqui é a bandeira de Israel. Assim como também aqui em cima tem a bandeira do nosso Brasil. Então, a nação de Israel teve como característica da sua origem a providência divina, a mão de Deus, né? Então eu costumo dizer que Israel, me perdoe se vou magoar o seu ego, a única nação da terra feita por Deus, nação política, porque tem a outra que ele fez também, que é outra nação, conforme eu disse, Pedro declarou suas palavras, sua primeira carta, que era uma nação santa, a igreja. Então é outra nação que foi feita por Deus, porém não tem as características políticas que tem a nação de Israel, certo? Então depois a gente trata mais sobre este assunto e outros que vão envolver todo esse contexto sociopolítico, religioso, que deve desencadear aí inúmeras palestras, questionamentos. Fique à vontade para você se inscreva no canal, dê o seu comentário, dê sua sugestão, tá certo? E depois a gente vai trabalhando isso aí com mais tranquilidade, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. No próximo vídeo eu vou colocar uma música, tá certo? Para acalentar os seus ouvidos, de uma pessoa muito amiga minha, muito amigo meu, tá certo? Vocês vão ver lá, tá certo? Eu vou colocar, trata-se do cantor José Vantuil, uma pessoa a quem admiro muito, meu irmão em Cristo e companheiro de muitas batalhas na vida, na área evangelística, né? Então eu vou colocar também uma música dele, uma música até inédita, certo? Só tem um cantor aqui que ele autorizou a gravar mas é uma das músicas novas dele, que eu vou dar para vocês ouvir, curtir e se deleitar na mensagem do Vantuil, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.